Futecast, futebol na linguagem carioca. E aí galera, estamos começando o primeiro Futecast, o podcast que fala exclusivamente sobre futebol carioca, principalmente sobre os principais clubes do Rio, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo, e também, é claro, pincelando os times de menor expressão. E como vocês já ouviram na abertura, o Futecast é um podcast na linguagem carioca, daí o nome Futecast com X. E hoje nós estamos aqui para começar falando também dessa rodada, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B, Adriano Dias. Eu sou o Gabriel Amaral, só lembrando, né, porque as pessoas não sabem ainda, não tem rosto no áudio. Eu sou o Gabriel Amaral e Adriano. Tudo bem, Gabriel? Boa noite a todos acompanhando aqui o Futecast. Falei certo? Falou, acho que falou. Acho que falei certo, né? É porque tem podcast, eu fiquei na dúvida. É com X. É com X, aí podcast, aí fiquei meio gaúcho. É bem carioca. Bem carioca. É aquele falando cuspindo quase. Cuspindo, com o outro que tá aqui também para participar do Futecast com a gente hoje, nós somos em 3, então é o Matias Neto. E aí, Matias, beleza? Fala, galera. Muito boa noite, beleza aí? Show, estamos para mais um programa, né? Mais um debate sobre os times cariocas. Estamos aqui, meu amigo Gabriel Amaral. O Matias fala até mais um, porque a gente, por mais que isso não fosse gravado, né, em si, mas a gente sempre que se encontra aqui na faculdade, todos nós estudamos jornalismo, a gente acaba sempre falando sobre futebol, lembrando o lance. Então, acaba que isso aqui também é a representação de uma discussão de corredor e de pátio que agora sendo gravada e divulgada também através das interwebs. Exatamente, amigo Gabriel, exatamente. E só dizendo a você que já encontrou o Futecast, né? Você já tá ouvindo, para saber da existência do nosso site, o futecast.wix.com/podcast. Mas você vai encontrar muito mais fácil do que esse link imenso o nosso Twitter, que é o @Futecast, lembrando que é Futecast com X. Ou então, para participar também, pode mandar um e-mail pra gente vai ler, com certeza vai responder, que é o futecast@gmail.com. Lembrando sempre, mais uma vez, Futecast com X, já que é no estilo carioca. Domina, vira a bola pelo lado esquerdo, entrega na intermediária, passou na ponta, a bola chega agora para Allan Kardec, tenta a jogada, agora 42, detonando para você o sinalzão da Globo, ela vem no meio, adianta agora com Rodrigo Caio, vira a bola pela extrema direita, devolve a Centurion, cruzou, botou na área, pinga! Pelo Centurion e foi completada a jogada pelo Rodrigo Caio aos 42,5, empata o jogo e agora Bem, para começar, Vasco e São Paulo 2-2 no Morumbi. Ontem, né, no dia 18, ontem domingo, 2-2 no Morumbi, Vasco e São Paulo. Os gols do São Paulo foram marcados por Luiz Fabiano no primeiro tempo, logo no primeiro lance do jogo. Depois Nenê empatou de pênalti pro Vasco. Rodrigo falhou bizonhamente no primeiro gol do São Paulo. Rodrigo falhando? Eu nunca vi. Eu também não, engraçado, né? O Rodrigo empatou, o Rodrigo virou o jogo, fez o segundo gol, virou, o Vasco vencia até o finalzinho do jogo, quando o Rodrigo Caio empatou novamente pro São Paulo, jogo no Morumbi ontem à tarde, 18 mil pessoas no Morumbi. O que vocês acharam aí desse jogo? Vasco rebaixado? Foi empate. Eu, assim, pra começar, eu achei empate de rebaixado. É aquele que o time toma o gol e você não sabe entender o porquê. Você só sabe que o time perdeu 2 pontos. E o Vasco tá vindo de 2 empates assim, né? Lembrando da Chapecoense quinta-feira. Exatamente, Gabriel. O Vasco vem de um empate contra o Avaí também, que saiu na frente, jogando lá na ressacada, o jogo fora de casa, um jogo muito difícil. O Vasco conseguiu abrir 1-0 e tomou o empate.
e contra a Chapecoense em casa na última quinta-feira. O Vasco também estava ganhando por 1-0 e acabou tomando o empate num gol de pênalti feito pelo atacante lá da Chapecoense. E ontem, mais uma vez, Bruno Rangel. E ontem, mais uma vez, fez 2-1, conseguiu a virada, mas levou o empate no final da partida. Tá complicado. Dos últimos 9 pontos disputados, a equipe do Vasco ganhou apenas 3 pontinhos, Gabriel. O que é em contraponta também é o que vinha antes, né? Porque o Vasco vinha numa crescente muito grande no campeonato. O Vasco tava, acho que se eu não me engano, 6 partidas, ganhou 5, empatou 1, ou ganhou 5, perdeu 1, se eu não me engano, alguma coisa assim. Pô, uma crescente que pra um time que era lanterna e já tava rebaixado desde a virada do turno, né, com 13 pontos, era algo impressionante, né? Pois é, e com as circunstâncias da partida de ontem no Morumbi, o Vasco da Gama podia ter ganhado essa partida, porque o São Paulo teve, no lance do pênalti do gol do Nenê, tava com um a mais o time do Vasco. Depois jogou todo o segundo tempo. Expulso no primeiro tempo, ainda no pênalti do sofrido. Sofrido por quê? Foi pelo próprio Nenê? Não, na verdade foi uma jogada. Foi a jogada, a bola bateu na mão. Aquela enorme discussão, né? Que a gente tem bola na mão, mão na bola, que é uma coisa que a gente não chega a um ponto crítico. A regra da CBF é completamente diferente do resto do mundo, né? Então, se a gente for pela regra da CBF, aquele pênalti foi bem marcado. O Vasco tem uma sequência complicada e agora à frente, né? Porque a gente falou que empate rebaixado, não sei qual, o Vasco voltou a ser lanterna do campeonato. O Vasco já tá com 29 pontos. Tá atrás do Joinville, que chegou a 30, né? Que venceu também ontem em casa por 1-0. O Vasco já tá atrás do Goiás também, que tá na zona ainda com 31. Coritiba e Avaí, o Avaí já fora da zona tem 33. Já são 4 pontos de diferença. E o Vasco tem uma sequência aí meio complicada. O Vasco tem Grêmio em casa. O Grêmio vindo de uma derrota vergonhosa para o Chapecoense. Põe vergonhosa nisso. Tem um clássico contra o Fluminense. Tem o Palmeiras fora de casa e o Corinthians em casa. Ou seja, nas próximas rodadas ele tem 3 dos times que estão ou no G4 ou disputando o G4 e tem o clássico contra o Fluminense. Só fazer uma comparação ainda sobre o jogo de ontem no Morumbi. Pois é, o Vasco chegou no segundo tempo, dominou a partida. Teve bola na trave, perdeu inúmeras oportunidades. Grande partida do Rogério Ceni. Grande partida mesmo. E aí o Vasco pecou, podia muito bem ter segurado, porque era aquela partida tudo perfeito. O Vasco tinha virado o jogo, estava com um jogador a mais, e então o time tinha que segurar a bola. Não tinha aquela qualidade técnica para segurar. Então, meu filho, jogar na raça, tentar segurar a bola o máximo que puder, não querer sair tão desesperado como se estivesse perdendo a partida. E resultado, acabou tomando um gol. Isso aí, Adriano, também decorre muito da situação que a equipe se encontra no campeonato, né? Tem uma certa ansiedade, né? Realmente que às vezes eles querem logo fazer o gol, querem logo chegar logo, querem logo ganhar o jogo, né, assim. Entendeu? Então é muito complicado. Eu, particularmente, ontem torci muito para o Vasco ganhar. Eu ontem torci realmente porque eu torço para que o Vasco saia dessa situação, entendeu? É complicado, cara. Eu te falar a verdade, o Vasco, pra mim, hoje, tem que cair. Tem que cair de novo. Eu acho que não. Acho que cai. Eu torço para o Vasco. Eurico Miranda foi um cara que desgraçou o Vasco, mas o time não caiu no comando dele uma vez. Isso vai ficar marcado na história, se não caísse esse ano. Porque... O time não caiu na mão dele uma vez, porque em 2009, em 2008, ele já tinha saído, já tava o Roberto Dinamite e caiu de novo em 2004 também. Eu vou até um pouco mais atrás. 2004 não caiu. 2004 não caiu, mas chegou próximo a cair. Naquela 2004 o Flamengo chegou muito mais próximo do que o Vasco. O Flamengo chegou próximo todos os anos. Os três clubes, Flamengo, Vasco e Botafogo, naquele ano. O Flamengo foi escapar, acho que 5 rodadas. Foi no jogo contra o Paraná, Obina e aquele Obina, 1-0 lá em Curitiba. Não, na verdade, fez Obina ser... No de 2004, eu quis dizer, foi o seguinte, o Flamengo perdeu naquela goleada diante do Cruzeiro, 6-2, foi até a despedida do... sim, isso. Esqueci do Alex que do Cruzeiro. Que memóriazinha, André? Eu lembro, sim. E o Vasco escapou uma rodada antes com uma vitória de 1-0 do Atlético Paranaense, que na época estava brigando pelo título. Sim, eu lembro. Aquele gol foi o Erley, o gol de Erley. Isso mesmo. Num cruzamento de Petkovic numa falta. Perfeitamente. Em São Januário. Aquilo ali, o Vasco estava quase rebaixado, aquele já no comando do Eurico Miranda. Então
Então, e além de tudo, ainda coloca ainda todas as declarações que o Eurico fez ao longo de toda a temporada, que o Vasco ia brigar pra ser campeão, que o Vasco não ia cair, se o Vasco cairia pra Sibéria. Vai ser muito engraçado. O pessoal esqueceu a Sibéria, né? Nunca mais falou da Sibéria. Maria, porque o Vasco já cai. Quer dizer, eu vou falar aqui, a pergunta que nós três aqui agora num prognósticozinho rápido. Grêmio em casa, clássico contra o Fluminense, Palmeiras fora e Corinthians em casa. Dá pra sair desses 4 confrontos aqui com quantos pontos? Vasco, dá pra sair com 1 ponto? 1 ponto contra o Fluminense. O resto... Mas vocês não acham também que o Corinthians vai enfrentar o Vasco na 32ª, 3ª, 4ª, 5ª rodada. Provavelmente, jogo do título do Corinthians. Sim, então. O Vasco não ganha. Porque mantendo 8 pontos, o Vasco não ganha. Se ele mantiver ainda os 8 pontos, ele vai chegar nessa na 35ª. Se ele ganhar, vai pra 36ª, faltando 3... Ah, não é o jogo do título ainda. Só se o Galo tropeçar alguma vez. Ou seja, se o Corinthians também pode ser que chegue... é uma coisa totalmente possível, o Galo tropeçar. Ou seja, mas também o Corinthians também. Mas, assim, pode acontecer do Corinthians chegar muito folgado, já até campeão, né? O Fluminense foi campeão também bem antes. Mas... também pode acontecer do Corinthians chegar pra vencer e ser campeão. Aí o Vasco não ganha. Palmeiras fora de casa, o Vasco se bem que vai ganhar. O Palmeiras também tá meio que numa draga também, né? A chance do Vasco é ganhar o Palmeiras venceu ontem. Se o Palmeiras for pra final da Copa do Brasil. Poupar o time. Enfim, rápido. Vasco tá rebaixado? Pra mim tá. Depois dessa sequência aí, que eu não lembrava desses 3 últimos confrontos. Pra mim tá também. Últimos 9 pontos, ganhou apenas 3. O jeito é cair de forma digna, ganhando o Coritiba lá e não caindo por causa de... e caindo por causa de combinação de resultados. Não, eu vou ficar muito agora triste. É se manter pra não cair com uma das piores campanhas da história do campeonato. Eu vou ficar muito triste realmente, mas acontece. Fazer o quê? Essa bola vem o Internacional, mandou pelo alto, a bola passa lá em cima, Anderson bateu no canto, que lindo, que lindo, que lindo! Gol! É do Inter, é do Inter, é do Internacional. Hernando, ele aparece do lado esquerdo, é impressionante o vacilo da marcação do Flamengo. Ele aparece para tocar essa bola no contrapé. O goleiro Paulo Vitor cai para a direita e o Hernando bate com o pé direito e coloca essa bola no canto esquerdo do goleiro do Mengão. 18 minutos e meio, cala completamente a massa rubro-negra aqui no Maraca. Quem comemora, quem celebra muito é o torcedor colorado. Hernando, hoje improvisado na ala esquerda, aparece na área, surpreende e marca para o Internacional aqui no Maracanã. Atenção, torcedor, 18 minutinhos e meio. Hernando para mudar o placar do jogo. Internacional. Na frente tem um. Flamengo e Internacional. Flamengo, meu Deus, que vexame. Jogo pífio do Flamengo ontem. Muito pífio, muito. Flamengo e Internacional no Maracanã, 1-0 Internacional, gol de Hernando. Nossa. Para 24 mil espectadores. Muita gente, hein? Muita gente, hein? Pra ver aquele caco de time do Flamengo jogar é muita gente. É muita gente hoje, né? Nesse nível dos estádios hoje. Mas... não era pra ter ninguém no estádio. é uma brincadeira, cara. Depois, o empate do Vasco, o Vasco você já imagina, tá uma draga mesmo, e toma um empate no final, é o que eu falei, empate rebaixado. Agora o Flamengo, cara, eu sinceramente, eu tinha medo de que o Flamengo perdesse até demais, porque o Flamengo é dono de tomar um 3-0 aí, igual tomou 2 de Coritiba. Em casa, né? Em casa, só perde em casa. Pois é. Pode falar. Não, agora essa partida foi essencial pra dar adeus ao ano, fechar, boas férias, feliz 2016... porque o Flamengo tem Esquece Libertadores? Esquece Libertadores? Não avança. São 5 pontos. São 5 pontos pro Santos. Sim, levando em consideração que tem o Santos e o Palmeiras brigando pela Copa do Brasil, mas eles vão, o Flamengo vai ter uma... Você falou dos próximos confrontos do Vasco, dando esse rebaixamento, o Flamengo não se classifica pelos confrontos que ele tem pela frente. Pega o Corinthians na próxima rodada, fora de casa, na Arena Corinthians, e em seguida pega o Grêmio na Arena do Grêmio. Pô, são partidas que os times
o Grêmio provavelmente quer se manter, já garantir de vez a vaga na Libertadores. E com essas partidas, se contar... Até acrescentando também, o Goiás, aí logo depois pega o Goiás em casa, que é um jogo relativamente fácil, né? Goiás brigando pra não ser rebaixado. Não, mas eu digo relativamente fácil pelo nível de aproveitamento das equipes. Ah, sim. E depois pega o Santos na Vila. Ou seja... Os próximos 4 jogos do Flamengo são contra Corinthians fora, Grêmio fora, Goiás em casa e Santos fora. Ou seja, são 3 jogos fora de casa contra os 4 primeiros. Contra os 4 primeiros. Só uma informação. O jogo do Santos provavelmente não deve ser na Vila Belmiro. Há uma possibilidade. Pacaembu? Não, quer que leve pra Arena da Amazônia. Quer levar pra Manaus essa partida. Caraca, o Santos, isso que dá raiva. Campo neutro. E eu tô torcendo muito pro Santos, eu quero até que o Santos busque um G4. Mas foi numa dessa que o Flamengo perdeu o G4. Porque se joga contra o Coritiba no Maracanã, o Flamengo vencia aquela partida. E aí não embolava aquelas... Tava em 6 vitórias seguidas e ia pra 7ª, né? Isso mesmo. Então, ou seja, ia pra 7ª vitória, o Flamengo tinha disparado e entrar no G4. O Santos pode morrer o G4 do Santos aí. Aí já entra a questão financeira, já entra tudo, né? Caixa, mas é complicado. O investimento de patrocínio, o investimento... A cota da Libertadores não é tão alta, mas o investimento de patrocínio que vem pra uma Libertadores... cobre isso aí, cara. Não é possível. A não ser que o Santos já esteja numa final da Copa do Brasil, que aí esquece Brasileirão. Aí é Copa do Brasil, né? Até porque esse G4, né? Por isso que eu até falei Libertadores. Esse G4 pode ser G5, com Santos ou São Paulo ou Palmeiras ganhando a Copa do Brasil e terminando em quarto. Ou pode ser G3. Com o Atlético Paranaense sendo campeão da Sul-Americana ou Chapecoense tirando o River Plate na Sul-Americana. Que é possível, né? Futebol tudo é possível. O Grêmio é possível. Mas é que o Flamengo tem que repensar. Lembrando que o Flamengo tá vindo de uma recuperação, estava há alguns meses brigando para não ser rebaixado, para não entrar na zona de rebaixamento, para não ser rebaixado. Arrancou. E fez essa arrancada. Os últimos 18 pontos disputados, o Flamengo ganhou 3. Por isso. 6 jogos foi aquelas Coritiba. 6 partidas. Foi Coritiba, Internacional. Pega aí o resto aí, Adriano. Foi Coritiba, os últimos 6 jogos. Aí pegou, deixa eu ver aqui. Foi Coritiba. Joinville em casa, que venceu. Foram os 3 pontos, foi Joinville em casa. Atlético Mineiro fora. Vamos lá. O G4, vamos na sequência. Né, foi o 4x1. Vamos na sequência. Foi Atlético Mineiro 4x1 na Arena. Não, começou no Coritiba. Então, depois do Coritiba teve o Atlético Mineiro 4x1. Depois a derrota pro Vasco 2x1. Aí veio a vitória diante do Joinville por 2x0. A derrota na última quarta-feira diante do Figueirense. E agora a partida de uma nova derrota ontem. Você vê, 6 jogos. E do time que tinha antes, dos 18 pontos anteriores, tinha ganho 18. Ou seja, o Flamengo ganhou 18 pontos em 18. Mas, na verdade, ele ganhou 21 em 36. Mas o Flamengo, então, Falcão. vocês acreditam assim, pra ser bem conciso, não. Dá Libertadores ou não dá? Feliz 2016. Acabou. Concordo com o Adriano. E rebaixamento? Rebaixamento caro? Não, rebaixamento não. Já está eu... com 44 pontos, não cai não. Feliz 2016. Mas só não vai cair por causa daquela arrancada que teve. Porque se não tivesse aquela arrancada, com esse futebolzinho jogando aí... Agora o Flamengo tem que pensar na próxima temporada. Tem agora as eleições para presidente do clube que tá. Oswaldo Viola tá brigando. Tem que agora repensar no time para disputa ou do Carioca ou da Liga Sul Minas Rio, não sei quem vai disputar. Não, Primeira Liga. Primeira Liga. Ainda há uma incógnita, né, podemos dizer assim, referente a essa liga. Porém, é pensar em 2016, não tem outra. O Cruzeiro recupera a bola, sobrou para o Ceará. Ceará entrega para o Williams dominou, desce para direita do Williams, na ponta agora, vira o jogo na direita. Bom toque de bola, cruzamento na grande área, para pingando, sobrou para o Williams, girou, Piratou, chutou para o gol, recebeu, girou esplendidamente de perna esquerda, mandou de forma notável pro fundo do gol, fazendo um momento maior do futebol. Atenção, torcida celeste, o Cruzeiro balança pela primeira vez as redes do Fluminense. O William do Bigode, camisa 25, quando eram decorridos 27 minutos do primeiro tempo no Mineirão. Agora 1 para o Cruzeiro, 0 para o Fluminense, em cima do lance. Cruzeiro e Fluminense
Fluminense no Mineirão ontem domingo, 11 horas da manhã. Foi a última rodada. Varei! Foi a última rodada de manhã, se eu não me engano, né? Ontem até que tava com horário de verão, ou seja, foi até melhor, porque o sol era de 10 e não de 11. 38 mil pessoas foram ver o William do Bigode fazer 2 gols, Cruzeiro 2, Fluminense 0 ontem no Mineirão. O Mano Menezes que está conseguindo acertar a equipe celeste, né? A equipe vem jogando melhor. Já a equipe do Fluminense, Eduardo Batista, tá meio rateando, né? Ele veio como técnico novo, com novas ideias, porém, por enquanto, ele não conseguiu implantar nada, né? O Fluminense ontem, ele teve um erro, na minha visão, um erro de estratégia, que foi... os jogadores foram poupados jogando. Pra mim, o erro de estratégia pra mim foi esse. Que o Fluminense foi pra Minas sabendo, vamos perder. Então, pra nos poupar pro jogo contra o Palmeiras quarta-feira aqui no Maracanã pela Copa do Brasil. E o Fluminense só que foi poupado jogando. Porque o Fluminense não passa do meio de campo no jogo. O Fluminense foi massacrado pelo Cruzeiro. A defesa do Fluminense parecia que entrou pra ficar sentado no campo. Então chegou até a ser engraçado assim você olhar que o Cavalieri voltou a ser melhor em campo pela parte do Fluminense, obviamente. Foi o melhor em campo do Fluminense, fez belas defesas e tal, mas o time foi completamente apático. Parecia o Fluminense Cruzeiro de quando o Fluminense foi campeão brasileiro e tinha que jogar mais alguns jogos ainda e jogou contra o Cruzeiro também aqui no Rio. Ontem foi de doer assistir aquele jogo do Fluminense. O Fábio ontem não sujou o uniforme, podemos dizer assim. Porque o que acontece? O Fluminense teve uma finalização certa sequer. O Fluminense. Não teve? Não teve. O Cruzeiro... Mas teve finalização, no caso, pra fora. Isso. Então, o Cruzeiro teve finalizações certas. O Cruzeiro teve 7 e o Fluminense 0. Já as erradas a gente incluiu 12 o Cruzeiro e 6 pro Fluminense. Por sinal, é interessante destacar também ontem a grandíssima atitude do Cruzeiro de entrar com o William, até que entrou, né? Com o Matheus, um menino que tem um problema. Qual o problema? Eu não cheguei a ver exatamente qual era o problema de saúde dele. Não sei. Que era o sonho dele de entrar, de ir até o estádio. Aí ele entrou junto com o William, entrou no colo do William e tal. Eu não sei exatamente qual era a doença. Sei que ele tinha um problema de respiração, pelo visto. Porque tinha uma ajuda aqui nas narinas. Mas aí, Adriano, busca aí qual era o problema. Muito legal, entrou e o William se deu bem, né? Agora ele vai querer entrar com o Matheus em todo jogo, porque, né? Você entrou e fez 2 gols, agora todo detalhe jogo sobre o William, ele jogou 2 partidas às 11 horas da manhã e marcou 6 gols. É mesmo, que ele fez os 4 contra a Ponte ou Figueirense? Figueirense, né? Que ele vai até pra seleção brasileira. A doença dele é displasia neuronal. Bola de novo. Displasia neuronal intestinal. É uma doença que os músculos do órgão não funcionam de maneira correta, causando obstrução e infecções. Ó, Adriano Dias, ele tá fazendo biologia, ele entende essas paradas. Adriano é o doutor Adriano. Doutor Dias. Mas aqui, então, o Fluminense se manteve mais ou menos ali na tabela, né? Perdeu uma posição só, caiu pra 12º, foi ultrapassado inclusive pelo Cruzeiro. Mas acho que a 7 pontos da zona de rebaixamento, precisando aí, estipulando 44 pontos pra não cair. Não cai. Não cai não, mas então se preocupando com o que o Fluminense está de olho, Copa do Brasil, quarta-feira, Fluminense e Palmeiras aqui no Rio, primeiro jogo, vocês acham que dá o quê? O joguinho vai ser um meio duro, né, porque as equipes não vêm de bons jogos, mas o Palmeiras venceu, né, no último sábado por 3-0. 3-1 vai ir na ressacada. Lá na ressacada, jogar lá nunca é fácil. O Flamengo é que o diga, sempre perde. Sempre perde o Flamengo lá, é impressionante, nunca ganha lá. Verdade. Então, mas eu acho que vai dar Palmeiras. No confronto. Ou já no jogo dessa No confronto. A final pra mim vai ser Palmeiras e Santos. Eu vou falar assim o seguinte, pra essa quarta, o que vai matar o Fluminense é decidir fora. Porque eu acho que dentro de casa vai fazer a mesma coisa que... o que tentou fazer com o Grêmio, mas é o que normalmente faz. É ganhar de 1-0, fazer um resultado muito simples.
E normalmente com o gol do Fred, né? Fred é um cara que. Ele é decisivo. Ele é decisivo. Olha, você perguntou sobre sobre o jogo, né, de quarta-feira. Acredito que vai ser o seguinte. Lembrando que o Fluminense não tem uma boa lembrança do Palmeiras, não, né? O 1x4? 1x4? Isso. Mas é o que a gente conversava aqui antes. Aquele jogo lá foi um. Até pelo que se desenhou do jogo, foi um absurdo. Um apagão. Eu falei até aqui antes, a gente falava, eu falei um apagão. Mas 1x1 tava até normal, o Fluminense tinha perdido um pênalti. O Marcos Júnior falha 2x1. Logo depois, Antônio Carlos falha 3x1. 2 falhas individuais. O quarto gol já sai no finalzinho. Foi um apagão lá 7x1. Não vai ser aquilo lá. Não, apagão 7x1 é outra história. Não vai ser aquilo lá, não. Eu acredito em. Passa o Palmeiras, mas falando especificamente desse primeiro jogo, eu acredito que o Fluminense ganha o primeiro jogo, mas lá vai ser muito difícil pro Flamengo. Só como um palpite, então Santos e São Paulo aí, o primeiro jogo vai ser na Vila o primeiro? Acho que tinha marcado pra São Paulo o primeiro. O primeiro jogo é no Morumbi. É no Morumbi, né? O primeiro jogo no Morumbi, vocês arriscam quanto aí? Vamos lá, palpite aqui, Fluminense e Palmeiras. Fluminense e Palmeiras, chuto 2x1 Palmeiras. 2x1 no primeiro jogo agora. Primeiro jogo. Rio, ganha. 1x1. 1x1, eu vou de 2x1 Fluminense. Vai lá para a cobrança, lá Navarro, todo mundo. Daniel Carvalho. Área, Daniel Carvalho pediu, cobrou. Bola pegou na marca do pênalti. Voltou, vai marcar Navarro, atirou, marcou! Navarro, número 9, ele de novo, emociona a galera do Fogão no Engenhão, e é o segundo dele no jogo, e ele sai cantando, fiz dos gols, não tem blá blá blá, não tem chororô, na sobra de bola, na cobrança do escanteio, o Navarro emocionou, isso sim que é o Fogão, tem pena não, Fogão, tem pena não, Fogão, ensaca, Fogão, chora Bragantino, chora no colo do Fogão, é por isso que eu digo, esse Fogão me emociona. Botafogo 4x0 no Bragantino. Engenhão, 12 mil pessoas no Engenhão para assistir esse jogo no sábado, às 4 da tarde. 2 gols de Navarro, o novo Louco Abreu. William Arão e Neilton completaram os 4 gols do Botafogo contra o Bragantino. Não. Botafogo já subiu? Sim, já subiu. São 3 pontos pro Vitória. Acho que campeão ainda não. Apesar de já ter aberto 3 pontos pro segundo lugar, que é o Vitória, que tá encaixando mais um vice pra sua história aí, né? O apelido de Vice-Vitória nunca foi tão real. Não sabia, não é mesmo? Vice-Vitória? Vice-Vitória. Sabia não. Vice da Copa do Brasil, é vice do Campeonato Brasileiro, tem vice de um monte de vice estadual, por sinal. Tem muito vice o Vitória. O Vitória acho que já foi vice da Comebol, se eu não me engano, alguma coisa assim. É o que tem mais títulos de vice do que o Vasco, por sinal. O Botafogo já abriu 3 pontos pro Vitória e tem um jogo a menos contra o Ceará. E já abriu 10 pontos pro Paysandu. Então também tem um jogo a menos, né, em relação a todo o campeonato. O Botafogo então pode chegar a 12 pontos, faltando 7 partidas, já subiu já. O Botafogo agora já tá... Feliz 2016. Feliz 2016, já. Feliz 2016. Mas é aquela coisa, não sabemos se vai ser de fato 2016. Se manter essa equipe que foi campeã da Série B, não vai ter um 2016. Aí é feliz 2016. Aí é um triste 2017, a volta dos que não foram. É, mais ou menos isso. As tranças do Careca. Pois é. Sobre o jogo sábado, o Navarro, eu tava vendo, o Navarro tem até uma média boa. Jogou bem o Navarro. Eu não pude assistir o jogo no sábado em si, mas o Navarro tava vendo a média legal. Se eu não me engano, são 9 gols em 12 jogos ou 10 jogos. Ou seja, a média é isso de artilheiro de campeonato brasileiro, cara. Ele, talvez pela pouca quantidade de jogos, não vai pegar a artilharia da Série B, né? Mas o Botafogo desenhou essa goleada aí, não foi nem tipo aquela que, entrou e massacrou. Foi acontecendo, os gols foram acontecendo. Uma boa partida do Daniel Carvalho também, deu Daniel 2 Carvalho assistências, se eu não me engano. entrou no segundo tempo, jogando muito bem, só que ele saiu
saiu para a entrada Ele do entrou e Elvis. saiu, né? Ele sofreu uma contusão na canela. De novo, né? Sofreu um pisão e teve que sair. Mas ele jogou bem, ele entrou jogando bem. O Navarro, Gabriel, que vem crescendo muito com a camisa do Botafogo, ele que começou jogando muito mal num jogo contra o Santa Cruz, um jogo fora de casa, Isso. pela 1-0 Série B, 1-0 Santa, gol de grafite na sua estreia, né? Ele que começou jogando muito mal, só que ontem ele jogou muito bem, fez os 2 gols e ainda puxou o contra-ataque para o Botafogo fazer o 3º gol com o William Arão. Isso. Então ele jogou bem, realmente, no sábado, né? E ele está mostrando que pode sim seguir na equipe para o ano que vem para disputar a Série A. O jogo contra o Santa faz mais ou menos um turno. Já vai ter agora, nas próximas rodadas, já tem o Botafogo e Santa aqui no Rio. Antepenúltima rodada. Então, você vê, faltam 4 rodadas. Em um turno, né, vamos botar assim, em quase um turno, ele fez 9 gols. Se você dobrar essa média, né, botar 2 turnos aí, ele teria 18 gols no campeonato. Olha, o Botafogo... Sim, é um bom jogador. Não, só pegar a sequência aqui do Botafogo. O Botafogo vem a ter o confronto com o Ceará, né, na terça-feira. Que é depois retroativo. Pega a equipe do Náutico na Arena Pernambuco. Aí em seguida tem o confronto com o Bahia. Confronto direto, né, podemos dizer assim. O Bahia tá no G4. E depois o Criciúma, que não briga mais por nada. Feliz 2016 pro Criciúma, na Noeliberto Rios. E aí, provavelmente, a partida de acesso do acesso do Botafogo deve ser no Paço das Emas contra a equipe do Luverdense. Estimando que ganhe esses jogos e tal. A partida do acesso deve ser, provavelmente. Do título, pra mim, vai arrancar aí até o final, disputando com propriamente o Vitória, né? O Botafogo, então, no estilo Feliz 2016. Já subiu. Bem, pra fechar aqui o nosso programa, a gente tem aqui o Jogo da Minha Vida, um quadro aqui do Footcast, que a gente fala sobre um jogo que marcou a nossa vida pra sempre, vai marcar a nossa vida pra sempre, que a gente assistiu, aquele jogo que a gente comemorou muito, ou que deixou a gente muito triste. Então eu vou começar hoje, a gente vai falar com todos os convidados que aparecerem por aqui. A gente vai falar com eles, né, então, sobre isso, todos os participantes do programa. Então hoje o escolhido é o Matias Neto. Fala aí, Matias, qual é o jogo da sua vida? Eu nem te falei isso, então você nem pensou nisso. É verdade, você não me falou isso antes do programa, então, não. Mas esse aí é justamente pra isso. Qual é o jogo que te marcou? Olha, Gabriel, o jogo que mais me marcou positivamente foi o jogo Flamengo e Vasco em 2001, né? Aquele título com o gol do Pet, né? O jogo que mais me marcou negativamente, que mais me fez sofrer, mais me fez ficar muito bolado, foi o jogo Flamengo e América do México em 2008. Cabanhas. Foram os dois extremos. Mas aí qual é aquele, como o nome do quadro diz, o jogo, qual é aquele que você vai chegar pro seu filho e vai falar assim, ó, tá aí, ó, esse aqui foi o jogo, esse aqui você tem que saber a história. Flamengo e Vasco 2001. Você assistiu televisão? Assisti. Eu era bem novinho, né? Eu tinha, sei lá quantos anos, tinha 7 anos. Mas eu assisti, sim. Eu tava com meu pai assistindo em casa. Né? Eu lembro quando o Pet fez o gol e eu e meu pai, a gente se abraçando. Tipo assim, de uma maneira, né? Inesperada, né? Porque ninguém esperava aquilo. Até o mais... Não, já ia perder, o Vasco já. Eu confundi, tinha tudo do Vasco. Aos 43 do segundo tempo, eu tenho no meu celular até hoje a narração do José Carlos Araújo, narrando esse gol. Então, esse jogo da minha vida com certeza, Gabriel. Rapaz, Flamengo e Vasco em 2001, gol do Petkovic. Muito flamenguista deve considerar esse jogo da vida, e muito vascaíno talvez considere o jogo da vida também. De maneira negativa. E de formas negativas. E a gente vai encerrando, lembrando que você pode encontrar o Footcast, as nossas opiniões nos nossos Twitters pessoais. Qual é o seu Twitter, Adriano? THE Adriano Dias. Adriano Dias. Adriano Dias. THE Adriano Dias. Que é o Adriano Dias em por aí. English. É isso aí. Falando em inglês, né? E o Matias não tem Twitter, né? Não tem Twitter, não. É um cara destuitado. Sou um destuitado. Mas lá no Facebook, como é que tá o... Facebook? Facebook é Matias Dias. Facebook. O cara começa... Facebook, Twitter. O meu Twitter, é o meu Twitter é... Instagram. Gabriel do Amaral. Não, Gabriel do Amaral não tem o do.
Meu Twitter é Gabriel Amaral com 3 L's no final. Então pode seguir lá, eu, o Adriano. E pode seguir, é lógico, também o Twitter do Footcast. É twitter.com/Footcast, o @Footcast. Lembrando que é Footcast com X, já que nós somos cariocas. E, com certeza, todos nós sabemos, e tem que finalizar isso que nós falamos, biscoito. Depois dessa, estamos aí. Se você não concorda que é biscoito, você não é digno de estar ouvindo o podcast Footcast. Valeu, galera. Até quinta-feira, que a gente volta falando de Palmeiras e Fluminense, esse grande jogo essa semana. Valeu, galera. Falou!